Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre como resetar a senha de root do MySQL. Então beleza pessoal, nos últimos vídeos eu tenho falado um pouco sobre o ISP-config. Quem não viu os vídeos sobre ISP-config eu recomendo dar uma olhada. Os links estão nas playlists de ISP-config, vocês podem encontrar na descrição e também aí diretamente na guia playlist no canal Projeto Root. E uma das questões que foram levantadas em dúvidas foi como fazer a recuperação de uma senha no MySQL, caso não seja possível ou não se lembre ou tenha perdido essa senha de root. Aquela senha que nós criamos lá no início do vídeo da instalação do ISP-config. Esse método ele não serve apenas para quem utilizou o ISP-config, ele serve para quem tem um banco de dados MySQL. Então, como foi uma dúvida que veio através de uma questão do vídeo de ISP-config, eu resolvi gravar esse vídeo separado dos vídeos de ISP-config, justamente porque ele pode ser utilizado em qualquer situação que se tenha banco de dados MySQL ou MariaDB, que é um fork então do MySQL. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de comentar sobre wallpaper. Geralmente no projeto Root a gente utiliza wallpaper diferente para cada vídeo. Eles têm alguns significados para nós. Tentamos nunca repetir os mesmos wallpapers. É claro que de repente um vídeo ficou cortado, na hora de gravar se gravou um vídeo só que na hora de editar se optou em dividir algumas partes, então existem ressalvas quanto ao wallpaper, mas em geral nós utilizamos um wallpaper por vídeo. Uma das coisas que é interessante de se utilizar esse wallpaper é apenas para facilitar a identificação dos vídeos de vocês. De repente olhou no início do vídeo e viu um wallpaper interessante, aquele wallpaper representa aquele vídeo. Eu quero ver sobre a instalação de um determinado servidor. Eu lembro que o wallpaper utilizado era X, então é só vocês procurarem ali vídeo pelo wallpaper. E falando em wallpaper, recentemente eu conversei com um fotógrafo que ele disponibiliza o banco de imagens dele na internet e eu achei interessante mostrar para vocês algumas fotos dele. Vocês vão notar que alguns wallpapers têm um nome, tá? Então nesse caso que eu estou utilizando agora é o do Felipe Freitas, então o link para todo o portfólio dele vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser, fica aí na descrição para vocês o link para o Felipe Freitas, aí o site do Felipe Freitas. Quem quiser olhar o trabalho dele lá, fique à vontade e diga aí que de repente comente lá com ele, procure ele nas redes sociais ou até mesmo no site dele, diga que localizou ele, que achou ele através do Projeto Root. Essa foto aí é uma foto da região sul, na cidade de Pelotas. Então ele tirou uma foto com um drone. Então vocês vão encontrar diversas fotos dele feitas com um drone. Então eu gostaria de fazer essa propaganda aqui no canal como uma forma aí de retribuição aí dele ceder as imagens para que a gente possa utilizar aí nos vídeos do Projeto Root. Vamos embora pro vídeo, e esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, bem simples, com o intuito apenas de mostrar o reset de password no MySQL, tá gente? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma máquina virtual, o qual eu tenho a senha de root dela, tá? Então eu vou ver o IP dessa máquina. Ela está com o IP 192.168.202.245 e eu vou acessar ela por SSH para ficar mais fácil para mostrar para vocês o reset de senha. Então eu vou acessar por SSH com o usuário Diego Costa, vou colocar a senha do Diego Costa e vou agora utilizar o usuário root para fazer então o reset de senha. Bom, primeira coisa, quando que eu sei que eu vou precisar resetar a senha do MySQL? Eu acho que é uma pergunta bem óbvia, quando eu não souber a senha, tá? Então, por exemplo, se eu for utilizar MySQL -u root, ele vai dizer assim, ó, acesso negado para o usuário root @localhost, usando password. Eu tenho que especificar o "-p" para password. Então, quando eu digito MySQL -u, eu estou dizendo que é o usuário, e "-p" eu quero digitar uma senha, eu preciso informar uma senha. Quando eu apertar Enter, ele vai solicitar essa senha, então eu preciso digitar a senha. Como eu não sei a senha, ele deu ali acesso negado, a mesma mensagem, só que agora ele apareceu lá entre parênteses usando password yes.
Nesse caso significa que o meu usuário root no MySQL tem senha e eu não sei a senha. O que eu tenho que fazer para recuperar essa senha? Eu não consigo obter acesso a essa senha, então eu não vou conseguir informar essa senha na tela. O máximo que eu posso fazer é fazer uma alteração de senha. Assim eu posso acessar o MySQL, então fazer backup, criar usuário, alterar banco de dados. Então por isso que essa senha do root ela é muito importante. Ela que tem permissão para fazer todas as alterações no próprio banco de dados. Então por isso que ela é bem interessante de se guardar aí num local bem seguro. Claro que eventualmente, de repente, tu precisa trocar a senha, ou tu tem um funcionário na tua empresa que foi demitido ou foi embora por alguma razão e não passou essa senha. Então tu tem que recuperar essa senha, tu tem que restaurar uma senha de acesso ao banco de dados. Então o vídeo de hoje ele vai mostrar exatamente esse processo. Então, como de costume, eu deixei na descrição do vídeo um link para um TXT onde eu falo sobre como resetar a senha do MySQL ou MariaDB no GNU Linux, no GNU Linux. Bom, então notem aí que são 5 passos. Deixa eu aumentar minha tela aqui e explicar para vocês. Então são 5 passos. Primeiro eu preciso parar o banco de dados MySQL. Então eu tenho duas formas de parar o banco de dados. Eu posso simplesmente dar um MySQL stop, ou ainda eu posso forçar uma finalização com o QAL MySQLD. Tá? Então esse primeiro processo aqui ele vai matar o processo, tá? Ele vai parar o servidor MySQL, e aí eu posso fazer então o segundo passo, que é iniciar o serviço com o comando. Esse comando aqui, MySQL_safe, ele vai entrar no modo de segurança do MySQL. E aqui eu estou pedindo para ele ignorar as tabelas, skip grant tables. Ele vai ignorar as tabelas e vai liberar o shell para que eu digite um comando. Então olha só, se eu digitar nesse comando aqui MySQL_safe -- skip grant tables, apenas ele vai ficar na tela travado. Então eu preciso colocar um E comercial aqui no final para que ele libere o shell, para que eu possa utilizar o shell. Senão eu vou precisar novamente acessar por SSH e fazer então o restante do comando, do processo. Vamos parar o MySQL. Então o primeiro passo é dar um stop no MySQL. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é dar um initd, /etc/init.d MySQL stop. Caso isso não funcione, tá? Ele tá dando stop em MySQL. Caso não funcione, caso dê algum problema, aí sim se pode utilizar então a segunda alternativa. Eu nunca aconselho utilizar a segunda alternativa primeiro, porque dessa maneira aqui eu tô matando o serviço. Então ele simplesmente vai lá e desconecta tudo na força bruta. Nessa maneira de cima, eu estou mandando um comando para ele parar o banco de dados. Então ele vai verificar tudo que tem na tabela e em memória e vai sincronizar. Então a primeira maneira é essa daqui, a segunda maneira é essa daqui, caso ocorra algum problema ao executar esse procedimento aqui. O próximo passo agora é então inicializar o MySQL no modo safe, no modo seguro. Então eu vou copiar esse comando aqui para facilitar para vocês e vou colar ele aqui. Feito isso, eu vou apertar Enter e notem que ele vai startar o MySQL, e ele já vai dar uma mensagem aqui, MySQL_safe login to syslog, MySQL save starting, MySQLD daemon, with database from var lib MySQL. Então nota que ele ficou ali esperando alguma coisa. Se eu apertar Enter novamente, ele volta para o shell. Diferentemente se eu não tivesse colocado o E comercial. Se eu tivesse colocado o E comercial, ele ia ficar parado na tela e aí não deixaria eu utilizar o shell novamente. Então por isso que é importante utilizar esse E comercial. Feito isso, agora sim eu posso utilizar então o MySQL com o root. Então novamente, notem que eu vou apenas voltar o comando aqui, vou tirar o P, não quero mais usar o password e vou apertar Enter. Notem que agora eu já consegui acessar o MySQL sem a utilização de password. Dessa maneira eu preciso agora informar qual o banco de dados que eu quero alterar a senha. Tá aqui os comandos abaixo para ser executados. Então eu vou dizer aqui que eu vou usar o MySQL, então eu vou utilizar o banco MySQL
vou apertar Enter e aqui ele vai dizer Database Changed, ou seja, eu mudei o banco de dados. Então agora notem que aqui estava Nome, eu estava utilizando nenhum banco de dados e agora eu estou com o banco de dados MySQL selecionado. Então eu estou utilizando o banco de dados MySQL. O próximo comando vai ser justamente o comando para trocar a senha. Então aqui eu tenho o comando update user set password igual a password e aqui entre parênteses e entre aspas a minha nova senha. Here user igual a root. Então aqui eu estou dizendo que eu quero dar um update no usuário set password com a nova senha, onde o usuário, on here user, né, onde o usuário é igual a root. Então esse comando aqui, se eu apenas copiar esse comando e colar lá, qual vai ser a minha nova senha? Vai ser nova senha em maiúsculo. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui e agora eu estou dizendo que a minha nova senha vai ser nova senha, tudo em maiúsculo. Então vou apertar Enter. Notem que agora ele deu aqui carry ok, 4 rows afetada. Ele alterou em 4 linhas a minha senha. Row matched 4, changed 4, warning 0. Então ele encontrou 4 entradas com o que foi solicitado e ele mudou as 4 entradas que foram encontradas e não deu nenhuma mensagem de alerta para a alteração. Feito isso, agora eu ainda posso utilizar o comando flush privileges. Esse comando vai servir para ele fazer uma limpeza nos privilégios, tá? Para evitar de ainda ter ficado algum resquício aí do usuário antigo, né? Da senha antiga. Então, flush privileges, ele vai executar esse comando e ele vai retornar carry ok, 0 rows afetado, né? Affected. Ou seja, ele não encontrou nada, ele executou, mas tudo bem, não foi encontrado nada demais. Isso aí é como uma questão de segurança mesmo. E depois eu preciso sair do banco de dados. Então eu vou utilizar o kit para sair do banco de dados. Feito isso, agora ele retornou para o meu shell. Bom, mas eu ainda estou usando o MySQL na forma segura. Eu preciso então parar novamente o MySQL e startar ele novamente. Então eu vou simplesmente parar ele com stop ou também com o QAll. Aqui eu vou repetir o mesmo comando 1 e depois eu vou startar ele, eu vou inicializar ele normalmente. Dessa maneira eu vou dar stop. Notem que ele parou imediatamente o MySQL e agora eu vou startar ele normalmente, da forma normal, tá? Então eu vou dar um start. Dessa maneira ele também startou do modo normal. Agora sim eu posso utilizar o MySQL com o root. Só que olha só, se eu digitar MySQL-u root e apertar Enter, ele vai dizer novamente que não tem acesso porque eu teria que digitar um password. Então eu posso digitar um "-p" e ele vai pedir a minha senha. Agora que eu sei a senha, que é nova senha, ele vai deixar então eu usar o MySQL. Recapitulando aqui, eu utilizei o MySQL com o comando para entrar em modo de segurança e fiz as alterações. Basicamente isso. Uma curiosidade que algumas pessoas têm em relação ao MySQL é que eu posso utilizar o parâmetro da senha aqui, ó, para mostrar para vocês. Para vocês terem certeza que a senha é nova senha, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5 como senha e vocês vão ver uma mensagem de erro, ó. Ele mostrou aqui que o acesso foi negado para o usuário root@localhost porque está usando senha e a senha está incorreta. Agora, se eu vier aqui e trocar esse 1, 2, 3, 4, 5 por nova senha e apertar Enter, ele vai deixar então eu acessar o banco de dados. Então notem que em um momento eu utilizei assim, tá, com "-p" apenas, e ele pediu a senha, ele solicitou a senha. Então dessa maneira, ele pedindo a senha, eu preciso informar essa senha aqui. Se eu colocar uma senha errada, ele vai recusar. Se eu digitar uma senha correta, ele vai permitir. Mas eu também posso utilizar informando diretamente a senha no shell. Isso é interessante na hora de fazer scripts, porém não fica interessante se você quer ter um pouco mais de segurança, tá? Porque tu está informando a tua senha aqui. Caso algum usuário tenha o acesso ao shell e ao root, no caso, e digite history,
ele vai ficar então logado aqui quais foram os comandos utilizados, e vocês podem ver então que aqui os últimos comandos ele está informando a senha. Então dessa maneira existe essa opção, mas ela não torna-se um pouco segura. Notem que quando eu digito com "-p apenas, ele não mostra a senha que foi utilizada. Agora quando eu digito com "-p" e a senha, ele vai registrar no histórico do sistema a senha que foi utilizada. Então dessa maneira fica um pouco mais inseguro. É muito utilizado dessa maneira para fazer script de backup, tá? Que aí tu já informa direto no script a senha do MySQL. Esse vídeo ele foi um vídeo bem curto, na verdade, ele é um vídeo bem simples, porque é uma dúvida recorrente do pessoal aqui no canal. O pessoal tem muita dificuldade de trocar senha de root ou de alterar alguma senha do MySQL, e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês de uma maneira bem simples de fazer essa alteração do usuário root. Assim como foi do usuário root, eu posso executar esse mesmo processo para outro usuário. Ao invés de eu apontar aqui o usuário root, eu vou apontar o usuário que eu queira fazer essa alteração da senha. Claro, agora que eu sei a nova senha, obviamente que eu vou alterar para uma senha um pouco mais segura. Eu só botei aqui como exemplo também essa nova senha para exemplificar para vocês de maneira bem simples, bem tranquila, mas aqui eu colocaria uma senha mais segura, com certeza. E aqui eu posso, então onde tem here user, eu posso colocar outro usuário. Se não for o usuário root, eu poderia alterar de um outro usuário, desde que eu também saiba o nome do banco de dados que ele vai utilizar. Então se é um banco de dados MySQL, eu uso o root, e aí eu posso fazer a alteração dos outros através até do phpMyAdmin posteriormente. Dessa maneira eu troco diretamente no shell a senha do MySQL ou do MariaDB. O vídeo foi bem curtinho mesmo, mas é para explicar para vocês essa função do banco de dados, do reset de password no MySQL. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!